Pastor Rafael Belo, essa tarde, manhã, almoço, não lembro mais que hora que foi que ele me acordou, que o pastor Geraldo Guimarães me deixou lá no meu hotel, já quase amanhecendo. O Rafael chegou. Por volta de 11h30, 12 da madrugada. Mas eu tinha preparado para falar sobre antropologia bíblica, para falar um pouquinho sobre o homem, sobre a questão realmente da origem. Mas aí o pastor Rafael chegou lá e falou assim: eu queria que você falasse de Lúcifer. Então eu vou ter que mudar. E é ruim quando a gente vai falar de uma coisa que não está preparado, né? Porque aí você tem que realmente abrir a caixa preta. A Bíblia do Mael, peguei emprestado com ele porque lá em Manaus, de onde eu estou vindo, uma pessoa me ajudou muito lá, um rapazinho, e aí eu vendo umas Bíblias, né? Que é da Sociedade Bíblica Trinitariana, porque é uma versão que eu gosto muito. E aí ele me ajudou a carregar as coisas e tal. Aí quando estávamos indo embora, ele disse: pastor, eu queria tanto uma Bíblia daquela, mas acabou. Aí eu fiquei tão comovido que dei a minha para ele, fiquei sem Bíblia. Então eu peguei a Bíblia emprestada, o assunto vai mudar, mas vai dar certo. Você crê ou não? Amém. Abra sua Bíblia em Ezequiel, no capítulo 31. Vamos falar então um pouquinho sobre aquele que por todos os teólogos é chamado o tesoureiro do inferno, mas que eu, como sempre ando na contramão, sempre digo que antes dele ser tesoureiro do inferno, ele foi tesoureiro do céu. E aí nós vamos aprender muita coisa com isso. Ezequiel, no capítulo de número 31, o pastor Rafael Belo vai nos auxiliar aqui na leitura de alguns textos. Outra coisa que eu vou ter que fazer é abençoar também o Mael com uma Bíblia. Não, obrigado. É porque essa Bíblia do Mael, para a gente enxergar a letra, só Jesus. Ezequiel capítulo 31, quem encontrou? Amém. Vamos orar primeiro? Pai nosso que está no mais alto de todos os céus, sejam trazidas todas as ofertas ao teu altar em santificação do teu nome, para que dessa maneira o teu nome jamais seja esquecido em toda a terra. Pela generosidade do nosso coração e pela nossa entrega, venha a nós o teu reino. E vindo o teu reino, seja a tua vontade feita aqui na terra, do mesmo modo que ela é feita aí em cima, no mais alto de todos os céus. Antecipe, Senhor, as nossas bênçãos. E o pão que não podemos colher no sábado, dai-nos hoje. Perdoe também todas as nossas dívidas, todas as nossas ofensas, e dai-nos um coração humilde e ânimo no coração, para perdoarmos aqueles que nos devem, como também aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixe cair em nenhum tipo de tentação, mas antes nos livre de todo o mal. Abra os nossos olhos para a tua palavra. Mostre-nos o Espírito por detrás da letra, porque está escrito que as tuas palavras são Espírito, e nós desejamos, no nosso íntimo, perceber em que Espírito o Senhor desceu para falar hoje. Em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Verso de número 3. Por favor. Eis que a Síria era um cedro no Líbano,
Só um minuto. Eis que a Síria era um cedro no Líbano. Em outra tradução, eis que a Síria era o cedro do Líbano. O cedro do Líbano é o maior de todos os cedros. Não há nenhum cedro maior do que o cedro do Líbano. E nesse texto, Deus vai falar de Lúcifer, usando o cedro do Líbano como uma tipologia do anjo. Esse cedro é o próprio anjo. E nesse texto, Deus vai nos revelar segredos de tudo aquilo que esse anjo viveu no céu. E sua trajetória começa aqui. É algo muito interessante, porque esse anjo era uma das árvores do jardim de Deus. Pouca gente sabe, mas o céu e a terra existem em paralelo. Segundo Hebreus 11:3, todas as coisas visíveis vieram a existir a partir daquilo que eu não posso ver. E este é o princípio da existência de todas as coisas. Todas as coisas visíveis vieram das invisíveis. Tudo que eu posso ver, tudo que eu posso tocar, tudo que eu posso pegar, veio daquilo que eu não posso ver. O mundo invisível gerou o mundo visível e não o contrário. Todas as coisas existentes no mundo material são paralelas e correspondentes a coisas que existiram primeiro no mundo dos espíritos. Só para você ter uma ideia rápida do que o pastor está dizendo, lá em Efésios, no capítulo de número 1, verso 4, diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Óbvio que não está falando do nosso corpo físico, porque nem o pó da terra existia quando Deus escolheu você, que já existia em Deus, antes mesmo da fundação do mundo. Eu gosto dessas pessoas que gostam de esconder a idade, né? Não faz muito sentido, porque você existe desde antes da fundação do mundo. Agora, você existia em Deus, no mundo espiritual, no mundo invisível. Como foi que você veio para a terra? Da mesma maneira que Adão. Ainda que te pareça assustador a ideia de que você veio para a terra da mesma maneira que Adão, porque você já está pensando com a sua mente natural. Óbvio, fisicamente, você veio para cá de uma maneira distinta, mas espiritualmente da mesma maneira. Deus preparou o pó da terra e soprou o fôlego de vida. Efésios 1:4 diz, Deus nos elegeu nele. Nós já existíamos e estávamos nele. Então formou Deus ao homem do pó da terra, Gênesis 2:7, e soprou aquilo que estava dentro dele, ele colocou dentro da matéria. Esse sopro é chamado lei do espírito de vida. Ninguém pode existir se o Espírito de Deus não soprar na matéria o fôlego de vida, ou a Neshama. Neshama, fôlego de vida, espírito humano. A junção do espírito humano com a matéria traz à tona um terceiro elemento, a Nefesh, a alma vivente. Ou seja, o Ruá de Deus colocou a Neshama no Bassar, que é a terra, e veio a existir a Nefesh, a alma vivente. Isso é um homem. Quando um óvulo é fecundado, então a matéria está pronta para receber um espírito.
o Espírito Santo sopra no ventre da mulher, e a matéria que agora está preparada para receber o fôlego de vida, recebe um espírito. E aquele momento é o momento em que passa a ver no ventre de uma mulher uma alma vivente. Agora, observe esse detalhe. Primeiro nós existimos no mundo espiritual, só depois no mundo natural. E o nosso corpo físico é correspondente ao nosso corpo espiritual. Nós temos olhos espirituais, mãos espirituais, boca espiritual, língua espiritual, todo o nosso corpo e os nossos sentidos, os 5 sentidos naturais, também existem no mundo espiritual. Você tem um paladar espiritual, você tem um tato espiritual, você tem um olfato espiritual, você tem audição espiritual, você tem visão espiritual. Porque o mundo visível gera tudo aquilo que é invisível. Sempre que Deus vai falar, Deus tem que trazer uma só palavra para os 2 mundos. Porque Deus não tem 2 palavras. Então, uma palavra de Deus tem que alcançar os 2 mundos. A palavra de Deus que, quando sai dele, emana dele e rege as coisas do mundo espiritual e nos revela o mundo espiritual, nós chamamos de rema. E a palavra de Deus que veio para o mundo natural, que foi escrita, nós chamamos de logos. A Bíblia é uma mescla de rema e logos. Só que tem um detalhe: Deus nunca te avisa quando vai mudar. Às vezes ele está falando de uma coisa, e no meio daquilo que ele está falando, sai outra coisa que não tem nada a ver com o contexto que ele está falando, você pensa até que Deus está louco. Porque perde o contexto, mudou de plano. Então você começa a ver que ele diz assim, num texto muito clássico, lá em Ezequiel 28, que é uma profecia sobre o rei de Tiro, e ele começa a falar do rei de Tiro, e de repente ele fala, você era um querubim, estava no monte de Deus, andava em pedras de fogo, não tem nada a ver. Mudou o plano, já é rema, não é mais logos. E está falando de coisas espirituais, não mais de coisas naturais. Está falando das coisas invisíveis. Agora, como que Deus vai falar para você de uma coisa que você nunca viu? Ele não pode te falar, imagine aquilo que você nunca viu. Então Deus sempre vai usar essas figuras de linguagem. Vai pegar coisas semelhantes e correspondentes. Por exemplo, quando João olha para o céu, lá em Apocalipse capítulo 4, ele diz, eu vejo, o céu está aberto. E a voz que eu ouvi a primeira vez, quando falou comigo, me disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Ele disse, imediatamente eu fui arrebatado em espírito e levado até diante do trono de Deus. Aí ele viu lá 4 querubins e ele começou a descrever. Ele disse, eles têm quatro rostos. O rosto de um é semelhante a um leão. O rosto do outro é semelhante a uma águia quando está voando. O rosto, olha o detalhe, quando está voando. O rosto do outro é como o de um bezerro, e o do outro é semelhante ao rosto de um homem. Agora presta atenção, o que os evangélicos fazem? Eles põem um touro, põem uma águia, põem um leão, né? E põem um homem e dizem, isso aqui é um querubim. E esse é o princípio pelo qual Deus abomina tanto a idolatria, porque qualquer tentativa de retratar o santo profana. Porque não é um leão, é semelhante. É que não existe nada na terra como aquilo. Então João pegou o que havia de mais semelhante, para te dar uma ideia, porque senão você não teria a base para poder imaginar o que ele está dizendo. Como Deus poderia falar de Lúcifer? Ninguém viu esse anjo. Então Deus pegou o rei de Tiro, que era semelhante, em algumas características semelhantes, e Deus começou a falar de Lúcifer. Deus pegou o cedro do Líbano e começou a falar de Lúcifer.
para que você tenha um ponto de partida na sua mente, para tentar imaginar o que Deus está querendo te mostrar de um mundo que você ainda não pode ver. Eis que a Síria era um cedro do Líbano, formoso em seus ramos. Lembre-se do texto que fala de Lúcifer. Ele era formoso. Você está aí ou não? Fala alguma coisa. Você está estudando a Bíblia, mas continua crente. Pode dizer amém, aleluia, glória a Deus, né? Observe isso, observe. De ramos formosos. Ele era formoso. Sombrosa a ramagem. Dava cobertura. A sua sombra servia para aliviar. Ele não era um ser qualquer. De alta estatura, sua patente, sua posição elevadíssima. Ele caminhava no brilho das pedras afogueadas. Talvez você não se lembre, mas essas pedras de fogo estão no altar de Deus que está diante do seu trono. Esse era o lugar aonde Lúcifer podia ir, debaixo dos querubins. Nos pés dos querubins do trono tem rodas de fogo. O trono de Deus tem rodinha. E ele anda. Onde Deus quer ir, ele vai com trono e... Ele vai com trono e tudo. Porque ele não sai do trono. Põe isso na sua cabeça. O Deus Pai nunca deixou o trono, apesar dos unicistas dizerem que ele saiu e virou Jesus. Mas ele nunca deixou o trono. Quem entende já pegou o que o pastor disse. Ele nunca deixou o trono. Ele vai com o trono e tudo. O trono dele tem roda. E esse trono se move, ele anda, ele passeia. Aonde Deus quer ir, o trono vai. Por entre as rodas, há muitas brasas de fogo, pedras afogueadas, pedras de fogo, pedras que ardem. Acima do Todo-Poderoso tem serafins. A palavra serafim vem do hebraico saraf, quer dizer, que arde em chama. O relato de Isaías 6 diz que um dos serafins saiu da sua posição acima de Deus e ele voou até dentre os querubins para pegar uma brasa de fogo e queimar a boca de Daniel. Mas olha o detalhe, o anjo de fogo pegou a brasa com uma tenaz, porque a Bíblia ensina que esse fogo é fogo que queima fogo. Eu vou dizer de novo, que é para você entender. Esse fogo é o fogo que queima fogo. O anjo de fogo não ousou colocar suas mãos nessa brasa, pegou com uma tenaz e com ela tocou a boca de Isaías, perdão. Com ela tocou a boca de Isaías. É algo tremendo. Ele toca a boca de Isaías, e Isaías é completamente queimado. Isso é o batismo com fogo. No mundo invisível acontece isso quando nós somos batizados com fogo, que as pessoas costumam confundir com o batismo com o Espírito Santo. Não, eu preciso dizer, um não tem nada a ver com o outro. Se alguém nunca te disse isso, vou fazer igual Paulo fez com os discípulos de João. Vocês não estão sabendo do outro batismo? Aí eles disseram, qual? O batismo com o Espírito Santo. Não sabiam. Você pode ver que João devia ter pregado isso, mas não pregou, né? João não fez tudo que precisava. É por isso que eu me recuso a cantar essa música, que eu diminuo aquele canto. Quem disse isso foi João, não foi Jesus não, viu? A mensagem de Jesus é que eu morra para que ele viva. Porque quem diminui, de vez em quando quer levantar.
A mensagem é clara na Bíblia, né? Você precisa morrer para que Cristo possa viver. Já não vivo eu, não é diminuir eu. Cristo é quem vive em mim. Eu não sei se você lembra que Jesus disse assim, olha, dos que nasceram na terra, dos que vieram do ventre de uma mulher, não há na terra um profeta maior do que João Batista. Mas no reino, aí está falando da era vindoura, o menor é maior do que ele. Agora me diga, o que é maior, o que é menor do que o menor? Ele está fora. Não existe nada menor do que o menor. O que tiver menos autoridade vai ser autoridade sobre ele. Então, a gente tem que parar de pegar exemplos que não são exemplos para doutrinar, né? Que as músicas doutrinam. Eu li um documento da Igreja Católica falando de Lutero, e no documento escreveram assim: pior do que as suas pregações e muito mais perigosas são as suas canções, não saem da nossa mente. Um bispo católico escreveu isso, que as canções de Lutero não saíram da mente dele. Canções doutrinam. Você sabe que você não acredita. Eu vou dizer de uma forma que você entenda. O principal motivo pelo qual você não crê nas coisas que Deus quer para a sua vida são as coisas que você canta. Elas no seu inconsciente te geram muita dificuldade de crer naquilo que Deus tem para a sua vida. Por isso que é muito importante você se preocupar com a qualidade daquilo que você ouve, em termos de música. Eu não estou nem falando das canções mais antigas, que geralmente costumam ser menos audaciosas ao colocar doutrina. Mas hoje nós temos compositores, e graças a Deus que os temos, que são audaciosos, mas ao mesmo tempo que são audaciosos, e isso é bom, tem uma certa dificuldade para ler a Bíblia. Né? Eu vou voltar para o meu assunto. É porque a gente vai... Aqui a gente vai falar do personagem que todo mundo a ele dedica o fato de ter sido regente do coral de Deus. Eu quero te explicar que ele nunca regeu coral nenhum. E te desafio a achar qualquer texto que diga isso na Bíblia. Porque ele não foi, ele jamais foi regente de nenhum coral entendeu? No céu. E eu vou te provar isso, tá bom? Ele era ministro de Deus. Amém. Ele era um grande adorador. Amém. Agora, reger coral, não. E eu ainda vi um pregador pregando, sabe? E fazendo assim, imitando ele com as batutas. Não, é sério. Calma. Tinha as batutas. O cara disse que ele ficava lá. Não dá para não dá. Preste atenção. Esse Lúcifer, esse ser que Deus revela, que é de patente elevada, que caminhava no brilho dessas pedras de fogo, lá em Ezequiel no capítulo 10, também revela, Ezequiel diz que ele viu também o céu aberto. Ele disse que viu a plataforma que está sobre a cabeça dos querubins. Qual é a plataforma? Um firmamento. E o que é um firmamento? Fogo e água. Só que no caso, a água de baixo está congelada. Por isso que ele diz, é como cristal. É que a água é tão límpida que parece um cristal. Congelado. Porque o piso onde Deus pisa, ele é gelo, água e fogo. Por isso céus. A palavra céus em hebraico é shamaim. E é um dual. No português a gente tem só plural. Então a nossa mente não costuma não querer entender muito os duais. O dual é eish e maim. Eish, fogo, maim, água. Shamaim, fogo, água, céus. Firmamento.
E Ezequiel disse: eu vi um firmamento sobre a cabeça dos querubins, uma plataforma de fogo e água, 4 querubins e uma plataforma sobre a cabeça dos querubins. Ou seja, os querubins são as pernas do trono de Deus. Por isso que eles não se viram quando andam, porque eles são fixos. Tem pernas retas como de bezerros, e tem 4 rostos para não ter que virar quando anda, porque estão fixos ali. São as pernas do trono. Sobre o firmamento, ele disse: eu vi algo semelhante ao aspecto de um trono da cor da safira. O grande trono branco de safira. Ele diz: tinha um assentado sobre esse trono, que disse ao homem que estava vestido de linho: vai por entre as rodas até debaixo dos querubins e enche a mão de brasas vivas e atire sobre as cidades. Agora entende isso. Lúcifer tinha um lugar no céu. Todas as vezes que ele queria ir até Deus, ele poderia ir sem pedir nenhum tipo de autorização prévia. Aquele era o lugar dele. Ele ia, voava até o céu, entrava debaixo do trono, e no brilho das pedras de fogo, ele olhava para cima e via o Todo-Poderoso, sempre de baixo para cima. Porque os querubins têm um limite no céu, a plataforma. Nenhum querubim pode passar acima dessa plataforma. Por isso que Lúcifer, quando olhava para os serafins, que brilhavam lá em cima, no alto, acima do Todo-Poderoso, como estrelas, ele dizia: eu subirei acima das estrelas de Deus. Ele ganhou status, posição, mas não se contentou. Por isso que o feitiço mais clássico de Lúcifer é colocar no coração dos homens o desejo pela posição do outro. E isso nem sempre é de baixo para cima. Porque Lúcifer chegou ao ponto de desejar de baixo para cima e de cima para baixo. Ele queria tudo. Não sei se você lembra que Acabe era rei de Israel. Portanto, poderia ser dono da maior e da melhor vinha de toda Israel. Mas ele quis a que era de Nabote. Eu não sei se você já parou para pensar que nenhum outro rei em todo Israel foi mais amado do que o rei Davi. Até hoje, ele é literalmente venerado pelos judeus. Agora observe. Davi poderia ter qualquer virgem de Israel. Em qualquer porta que Davi batesse, qualquer família teria a honra de entregar uma filha virgem para ser esposa do maior rei de toda a história. Mas Davi quis a mulher que era de Urias, enfeitiçado. De cima para baixo. É o que está em cima querendo a posição do que está embaixo. Porque existe no nosso meio um falso espírito de humildade. E aí a pessoa pensa que porque está embaixo não se enfeitiça com tais feitiços, mas esse feitiço pega todo mundo, até o que está mais embaixo, porque sempre tem alguém mais embaixo do que a gente pensa que está. A gente pensa que já chegou no mais baixo, e aí quando você olha para o lado tem alguém que está mais baixo ainda, porque, observe, e não duvide disso, nenhuma queda te levou ao lugar final. Sempre existe a possibilidade de cair um pouco mais. Uau. Repete isso. Não deu? Eu vou falar. Não dá? Mas sempre existe a possibilidade de cair um pouco mais. O homem caiu desobedecendo, mas não se contentou, se tornou homicida. Não se contentou, se tornou adúltero. E aí vai. Porque você nunca está tão caído
que não possa cair um pouco mais. Então, mesmo aos caídos, eu digo: alerta. Até para o caído, a gente costuma dizer para ele: conserte. Eu costumo dizer: permaneça aí que já está bom. Porque a tendência de quem está caído é sempre cair mais. Porque uma vez que ele está caído, ele para de lutar porque ele acha que não há mais jeito para ele. E quando você para de lutar, é possível cair ainda mais. Então nunca pare de lutar por mais caído que você esteja. O segredo da fé não é alcançar o pódio. O segredo da fé é concluir a carreira. O segredo da fé não é subir no pódio em primeiro lugar. O segredo da fé é nunca parar, nunca desistir. É seguir crendo até quando tudo está contrário àquilo que você crê. É muito importante você entender isso. Nós, os ministros, caminhamos num nível de fé tão alto que quando as pessoas que não são líderes se aproximam de nós, eles perdem por nós o encanto. Porque ele começa a ver que a gente tem desafios financeiros. Eles começam a ver que nós também temos que alimentar nossas famílias. Eles começam a ver que nós também temos dificuldade para pagar as contas. Eles começam a ver que nós também temos que dar explicação e jogar as coisas para o mês seguinte. Eles começam a ver que nós também pagamos o cartão no mínimo. Eles começam a ver que muitos de nós que pregamos também usamos telefone pré-pago. E aí vai perdendo o encanto. E alguns ficam tão impressionados que eles dizem: como que ele conseguiu chegar onde chegou se ele é igual a mim? Essa é a diferença. Ele não é igual na maneira de crer, só é igual na maneira de ser, porque todos somos iguais. Agora podemos crer diferente. E tem gente que consegue crer até quando tudo está contrário. Olha Abraão, creu contra a esperança, não esmorecendo na fé, foi fortalecido, dando glória a Deus. Você sabe que muita gente murmura na hora de dar glória e dá glória na hora que tem que murmurar. Porque você deve murmurar contra as coisas ruins, contra aquilo que é mal, mas a gente costuma murmurar contra Deus e gloriar as coisas que são verdadeiramente indecentes. Coisas das quais nós não deveríamos nem sequer nomear. Coisas que não deveriam tomar nosso tempo, nossa preocupação, porque a nossa confiança em Deus deveria ser tão alta. Você está aí? Dá um sinal de vida e diga alguma coisa. Quem entendeu até aqui? Posso continuar então? De alta estatura. Você está aí? Você pode ir colocando entre parênteses essas partes que eu estou te marcando aí? Alta estatura fala da sua posição, do lugar que Deus o colocou. Amém? O seu topo estava entre os ramos espessos. Isso fala da sua grandeza sobre os demais. Estava sobre todos os outros. Observe. O seu topo estava entre os ramos espessos. Sua influência. Ele era influenciador por natureza.
Ele tinha alta estatura e o seu ramo tocava tudo. Ele era o maior e maior influenciador de todos. Quem está aí? Verso 4. As águas o fizeram crescer. Quando o ministro perde essa noção, ele já está caído. Quando o ministro começa a explicar como ele cresceu, ele caiu. Eu vou de novo. Quando você começa a explicar como foi que você deu certo, você caiu. Porque você já deixou de reconhecer que Deus tocou você. Uau. Você não dá certo porque você é capaz, você dá certo porque Deus tocou você. E quando Deus toca um homem, até quando dá errado, dá certo. Eu vou falar de novo. Quando Deus toca um homem, até quando dá errado, dá certo. É tão tremendo, é tão tremendo, é tão tremendo, que Deus me pegou do nada. Eu era um desconhecido total. E 4 anos depois, Deus tinha feito comigo o que não fez na vida inteira. 4 anos depois, Deus fez na minha vida o que não fez na vida inteira. É tão incrível poder falar disso. Uma vida inteira, Deus não fez no meu ministério, na minha vida espiritual, na minha vida financeira, em mais de 30 anos de vida o que fez em 4. Ele me tocou. E a prova de que ele me tocou são os meus amigos, os meus companheiros, os pregadores com quem caminho. 99% deles pregam. Eu tento. E Deus fez comigo o que não fez com a maioria deles. E aí eles olham para mim e dizem assim: o que você fez? Eu digo: nada. Você orou? Eu digo: não. Você jejuou? Eu digo: não. Você pagou preço? Eu digo: não. Eu não fiz nada. Deus me tocou. Nada que eu fizesse poderia fazer Deus fazer o que Ele está fazendo, a não ser o fato que Ele escolheu o que ia fazer. Eu fiz todas essas coisas, eu sempre orei, sempre jejuei, sempre paguei preço, tudo foi sempre difícil para mim, eu nunca desisti, mas não foram essas coisas que me trouxeram até onde eu cheguei. E nem são as que estão me fazendo ir para onde estou indo. O que de fato mudou a minha história foi o toque de Deus. Quando Deus toca, irmão, eu já cheguei para pregar, pastor Leandro. Sabe aquela pregação que você falou tudo que você não tinha que falar? E o povo ainda aplaudiu. Se isso não for Deus, me diga quem é. Porque até onde eu sei, os meus amigos pregadores dizem: se errar a pregação, tem dia que não dá para errar. Tem um dia que você está exposto, tem dia que é o dia de ser, tem dia que é o seu dia. E naquele dia você não pode errar. Todas as vezes que eu cheguei nesse dia, eu errei. As minhas piores pregações foram nos dias que deveriam ter sido as melhores. E aí um dia eu comecei a chorar e falei: Deus, por quê? Ele falou: porque eu quero que você tenha certeza que não é você. Vou falar de novo. Eu falei: Deus, por quê? Eu quero que você tenha certeza que não é você. Está te atrapalhando em alguma coisa? Tem alguma coisa parando de acontecer? Eu falei: não. Então caminhe. Porque apesar de eu ter certeza que eu fiz tudo errado naquele dia, que eu usei todas as palavras que eu não deveria ter usado, irmão, tem dia que nem o português sai direito. Isso quando a língua não enrola, ninguém entende o que eu estou falando. Mesmo assim, Deus fez. Porque, meu irmão, se Deus tocou um homem, acredite em mim, até quando dá errado, dá certo. Eu vou abrir um pequeno parênteses para te falar. Vou ser um pouquinho mais profundo nessa fala. Até quando dá errado, dá certo. Vou ser um pouquinho mais profundo. Se Deus tocou você, Ele vai trazer à tona o que você escondeu. Porque deu errado na sua vida. A gente quer esconder tudo que dá errado. E vai transformar o que deu errado no fator da sua vitória. Não, vou falar de novo.
Deus vai pegar o que deu errado na sua vida e vai fazer com que aquilo que deu errado na sua vida derrube todos os gigantes no teu caminho. Posso falar? Pode falar? Vai suportar? Guarde isso no seu coração, não vai falar isso para ninguém amanhã não, porque o pessoal não aguenta não. Mas eu vou falar. Presta atenção. Houve uma mulher moabita que ficou muito famosa entre nós, por causa do nível de aliança em que ela caminhou. Coisa rara nos últimos dias. As pessoas são muito frágeis no que diz respeito à aliança. Você não tem noção de quantas pessoas chegam para mim, pastor, eu quero ser seu discípulo. Eu digo, então me acompanhe. É 2 semanas. Uns não dão conta de acompanhar. E outros já entendem que não vão conseguir andar em lealdade com uma pessoa que fala as coisas com tanta clareza como eu falo. Porque eu falo com clareza com o meu pessoal. Funciona assim. E se quiser ser desleal, é fácil. Porque eu não ando armado, eu não ando esperando que você apronte para mim. Eu ando desarmado, confiando em você. Mas essa mulher, Ruth, ela disse, ela é moabita, não é isso, pastor Rafael? Vai me ajudando aí, se eu errar em alguma coisa aqui. Ela era moabita, pastor Geraldo, não é verdade. Porque a gente às vezes esquece, você está falando, muda os nomes. Eu troquei o Isaías e o Daniel. E ela disse para Noemi, o teu Deus será meu Deus, o teu povo será meu povo, tua terra será minha terra, não foi? Os judeus dizem que quando ela disse isso, ela se converteu ao judaísmo. E que Deus deu uma alma nova para ela. Você nunca vai ouvir um judeu dizer que Ruth não é judia. Aliás, você nunca leu nada nem parecido. Você nem fica lendo na Bíblia dizendo, ela era moabita, ela era moabita. Só falou para falar que ela fez uma aliança. Depois disso, ninguém fala que ela é moabita mais. Ninguém lembra que Davi é bisneto de uma moabita e que sangue moabita corria nas veias do rei de Israel. Aliás, ninguém quer lembrar disso. Porque tem coisa que a gente não quer lembrar. Porque é o errado que deu certo. E a gente não quer lembrar. Você está aí ou não? Eu gosto muito de ir nas igrejas que tem mestres. Porque sempre que vai na igreja alguém que ensina, mexe com a vaidade de quem está lá ensinando. Né? E eu sou, assim, eu sou mestre em mexer com esse tipo de pessoas, com os mestres. Porque, na verdade, o mestre nunca quer ouvir o outro, sempre quer medir. Vou falar de novo. Na verdade, de verdade, o mestre nunca quer ouvir o outro, ele quer medir. Ele só passa a ouvir quando ele é convencido que o outro tem alguma coisa para ele que ele ainda não viu. Ou quando ele tem a certeza que o outro carrega algo que ele ainda não tem. Mas até você provar isso para o mestre, você vai ter que caminhar muito. Ou você vai ter que fazer algumas perguntas chaves. Quando eu acho um desses na igreja, que sabe muito de Bíblia, eu faço para eles perguntas simples como, quem foi a mãe de Davi? E aí eu começo a mostrar para eles que nós não costumamos estudar o óbvio. Quer dizer, se fala tanto de Davi que a gente nem estuda sobre ele. Porque a gente já acredita de verdade que a gente sabe tudo sobre ele. É o personagem. Se não for, é um dos mais conhecidos do Antigo Testamento. E eu vos afirmo que é o personagem do qual sabemos menos na Bíblia. Eu nunca ouvi a resposta.
Nitzevete. Eu nunca ouvi de nenhum mestre esse nome. Nitzevete. O nome da mamãe de Davi. Moabita. Jessé, da linhagem de Israel. Agora entenda. Samuel foi na casa de Jessé. Você está aí, irmão? E diferente de agora, naquele tempo, quando um homem de Deus ia na nossa casa, porque agora, quando um homem de Deus vai na sua casa, você prepara a casa para receber com honra o homem de Deus. Amém ou não amém? Se você não faz isso, você precisa passar a fazer isso. Receber os homens de Deus com honra na sua casa. Mas antigamente, quando o homem de Deus ia na casa de alguém em Israel, o próprio Deus ia. A ideia que eles tinham, não é o homem de Deus está vindo, é Deus está vindo na minha casa. Deus está vindo na minha casa. E Samuel disse a Jessé: Jessé, prepara a tua casa, porque Deus me enviou até a tua casa para sacrificar. Não bastasse Deus vir na minha casa, Deus vem na minha casa para sacrificar. Não tem honra maior. Se Deus vai na tua casa, meu irmão, se Deus marca o dia de ir na tua casa, me diga, como é que você vai esperar Deus? Eu fiz essa pergunta para o meu amigo, pastor Ricardo Oliveira. Falei, amigo, você ia esperar Deus com o quê? Ele disse, meu amigo, com certeza, amigo, eu ia esperar Deus com a minha família, porque a minha família é o que eu tenho de melhor. Eu falei, Jessé também, só que escondeu um. Porque, na verdade, quando Deus vem, a gente quer mostrar para ele as virtudes, ninguém quer mostrar o erro. A gente mostra a virtude e esconde o erro. E talvez você diga que Davi não foi um erro, mas não é o mesmo que ele disse, porque ele disse que ele foi formado em pecado e gerado em iniquidade. E dá só um motivo para mim, para Davi não estar naquela casa. Dá só um motivo para mim, para Deus ir na casa de Jessé e Jessé esconder um filho. Mandou chamar os outros 7. Por que não trouxe o 8º? Aliás, nem se sabia da existência do 8º. Pelo menos não que deveria saber. Samuel não sabia que Jessé tinha mais um filho. E Jessé não era um homem desconhecido. E você sabe que às vezes nós pensamos que as pessoas não sabem aquilo que nós achamos que ninguém sabe. Mas Deus sempre nos reserva a surpresa de que alguém sabe aquilo que nós achamos que ninguém sabe, porque não deveria saber. Estou imitando ele. Vou simplificar agora, tipo Eduardo Reis. Deus foi na casa de Jessé. E Jessé, 7 filhos. 7. Mas o que vai acontecer já tinha sido profetizado. Porque quando Ruth andou nos campos de Boaz, recolhendo ramos de cevada, a cevada é amarelinha quando está madura. Parece o nosso trigo. E ela andou recolhendo. E não sei se você lembra, Boaz diz assim, deixa alguns para trás, para que ela agarre. Porque Deus não faz nada sem anunciar. Põe isso na sua cabeça. Deus anuncia por meio de profetas. Aí Ruth foi profeta, porque quando ela pegava aqueles grãos amarelos de cevada, ela estava dizendo assim, ela estava dizendo, um dia Deus vai vir aqui no campo de Boaz e vai pegar um ruivozinho que deixaram para trás. A cevada era Davi. Ruth e o Espírito Santo. E Deus estava anunciando que ia mandar buscar o ramo deixado para trás. É muito tremendo, pastor Rafael Belo, é tremendo. Por que é tremendo? Porque Jessé se apresenta com 7 filhos, achando que Deus não sabia, mas Deus escolheu justamente aquele. E não era só Deus que sabia, porque também Davi, um dia estava tocando aquela sua harpinha, quando passou um músico de verdade, profissional.
porque Davi até então era amador. Músico do palácio do rei. Pegou uma harpa de verdade, colocou na mão de Davi pela primeira vez. Davi dedilhou a harpa e o músico disse: esse moço dedilha a harpa como um Deus. Mas lá no palácio de Saul, o músico fez saber: aquele filho de Jessé. Alguém sabia. Sempre tem quem sabe aquilo que a gente acha que ninguém sabe. Vou falar de novo. Sempre tem quem sabe aquilo que a gente acha que ninguém sabe. Aquele filho de Jessé. Mas o profeta Samuel, que era quem deveria saber, não sabia. Porque a gente tem a tendência de esconder de quem é de direito aquilo que eles precisam saber. Samuel entrou sabendo que ia ungir um rei. Ele disse que ia sacrificar. Não mentiu. Mas deu ênfase nisso. Para não chamar a atenção de Saul. Para o fato de que o novo rei seria ungido. Quando ele viu o primogênito de Jessé. Alto, grande, forte, bonito. Ele olhou para aquele e disse: é esse. Hein? Já passou a mão no chifre. E agora o azeite vai descer. Deus: Samuel! Não é esse. Cuidado com o que você olha, Samuel. Não se encante rapidamente com aquilo que você vê, porque você só vê a aparência. Eu é que vejo o coração. Vai na minha direção e traz mais um, e outro, e outro, e mais um, e outro, até que passaram os 7. Samuel não viu mais ninguém. Deus disse: vou ungir um filho de Jessé a rei. Deus disse que não era nenhum dos 7. Samuel não tinha outra alternativa senão perguntar aquilo que parecia loucura perguntar naquele momento. O que Jessé jamais imaginou que fosse ouvir da boca de Samuel. Jessé, tendes por acaso mais um filho? Esconder de Deus foi uma boa tentativa. Agora, mentir para Deus não é um bom negócio. Ele teve que falar. Tenho sim o mais moço deles, Davi, está nos campos de Boaz, pastoreando algumas ovelhas. Deus vem na sua casa, você larga o menino pastoreando ovelha. Samuel então disse: é melhor buscá-lo. Jessé disse: por quê? Porque nessa mesa do sacrifício ninguém se assenta enquanto ele não chegar. Não foi acidental, Deus tinha planejado. Porque a mesa do sacrifício é colocada de uma forma muito especial. Numa ponta o anfitrião, de um lado 3 de seus filhos, do outro lado 4 de seus filhos, na outra ponta o profeta, na outra ponta. Só que lá no prato do profeta está a coxa direita do animal. Eu não sei se você lembra que Samuel fez Saul comer a coxa direita do animal quando Deus mandou ele ungir Saul. Ainda que Deus tenha mandado ele ungir Saul a capitão do exército, ele deu a coxa direita para Saul, que só pode ser comida por reis, sacerdotes e profetas, desde o dia que a coxa direita de Jacó foi ferida. Carne e vinho. Assim se come o sacrifício. Havia carne em todos os pratos. Havia vinho em todos os copos. Menos no de Samuel, porque Samuel era nazireu e ele não se contaminava com nada que viesse da vinha ou da uva, nem uvas passas, nem uvas frescas, nem suco, nem vinho, nada que viesse da uva, nem mesmo o bagaço. Nada. Então o copo do profeta estava vazio. E também foi projeto de Deus. Tudo arquitetado, planejado. Porque Davi ia se sentar ali, que era o único lugar vago. O profeta ia ter que ceder o lugar para ele sentar na mesa, que ele nunca antes havia sentado, apesar de ser filho. Davi nunca tinha entrado na casa de Jessé. Se relacionava com o pai,
mas nunca tinha entrado na casa, porque ele morava nos campos. Davi foi lá pela primeira vez. Depois de uma experiência traumática, Davi está chorando. Ele está compondo um salmo que nós chamamos 23. E ele diz: o Senhor é meu pastor, e não me faltará. O Senhor. Não são as coisas, que as coisas faltam. Quem não falta é o Senhor. Porque se nada me faltará, não é o que está escrito no original. A palavra hebraica é lo, e lo é não, não é nada. O Senhor é meu pastor e não me faltará o Senhor. Ainda que eu ande por um vale de sombra e de morte, o Senhor estará comigo. Ele disse que Deus guiou ele por águas tranquilas. É claro, naquele mesmo dia, os irmãos dele pela manhã tentaram matar ele afogado. Você não sabe disso porque você não leu o Salmo 69. Porque você tem que ler o Salmo 23 assim: os primeiros 4 versículos, depois o Salmo 69 e depois os 2 últimos. Eles afundaram ele no rio, enfiaram sua cara no lamaçal, lá no fundo do rio. Eles pisavam em cima dele e com o pé empurravam ele, até que o rosto dele tocasse o barro do fundo do rio, o lodo. Ele disse: as águas entraram até as minhas entranhas, as águas entraram até a minha alma. Ele disse que os seus irmãos eram sabe, mãos aqui. 7 irmãos, 14 mãos e 14 pés empurrando ele para o fundo. Ele diz: os meus inimigos são mais do que os cabelos da minha cabeça. Tão atordoado que ele ficou. Ele diz: eles foram tão maus comigo a vida toda. Porque o texto diz que eles odiavam Davi porque Davi era ruivo. Engraçado, Deus escolheu justamente por isso. As pessoas te odeiam pelo mesmo motivo pelo qual Deus te ama. Eu não entendo. Eu vou falar de novo. As pessoas se aborrecem com você pelo exato motivo pelo qual Deus te ama. Eles têm raiva de você pelo mesmo motivo pelo qual Deus te escolheu. E Deus se alegra de ti. Davi era ruivo, seus irmãos o odiavam e Deus o amava. Aliás, o nome já revela: amado. Davi, amado. E eles então descem, sobem, abaixam, sobem. Depois de uma noite de bebedeira, Davi disse: eles cantavam um cântico. Eu era um cântico na boca dos bebedores de bebida forte. Eles me fizeram restituir o que eu não roubei. Eles olhavam para as ovelhas de Davi e diziam: está faltando ovelha nossa, você roubou, devolve. E Davi tinha que devolver o que não roubou. E ele disse: por amor de ti, tenho aguentado afrontas. Não é que eu não posso com eles, porque eu bem me lembro do urso e do leão. Mas eu não vou fazer justiça com a minha mão, porque eu espero é no Senhor. Por amor de ti tenho enfrentado afrontas, tenho aguentado afrontas. Sou um desconhecido para os filhos de minha mãe, um estranho para os filhos de meu pai. Dos dois lados, era ruim para ele. Ele diz: os que me odeiam falam mal de mim por todos os lados. Outra característica de alguém que Deus escolhe: as pessoas têm o costume de falar mal daqueles que Deus ama. As pessoas têm o costume de falar mal quando elas percebem Deus na sua vida, porque elas já sabem que você vai dar uma alavancada que elas nunca vão conseguir na vida. Vou falar de novo. Você, para eles, é motivo de desânimo. Porque você corre a pé na mesma velocidade que eles correm de carro.
Então eles olham para você, eles têm que achar algum defeito, porque senão, se eles não acharem nenhum defeito, você é a própria carta viva da incompetência, da incapacidade, da falta de Deus, da falta de temor, da falta de unção, da falta de poder, da falta de revelação, da falta de entendimento. Você expõe. Eu costumo dizer que a maioria dos meus amigos pastores eles não conseguem ter ungidos perto deles, porque os ungidos expõem que eles não são ungidos. Vou falar de novo. A diferença quando você tem um ungido perto de um que não é ungido, é que rapidamente você descobre o que é não ser ungido. Vou falar de novo. Quando Deus coloca um ungido perto de alguém que não foi ungido, rapidamente você começa a entender o que é não ser ungido. O que é estar em uma posição porque te colocaram lá. Ou porque você galgou chegar até lá. E não porque a unção de Deus te levou para lá. Mudar de assunto, né? Ficou pesado. Alguém tem que falar. Alguém tem que falar. Alguém tem que falar. Porque eu acho que se você não tem unção, pastor, você precisava pelo menos ser humilde. Já que você não tem unção, tem humildade. E libere os ungidos que Deus colocou perto de você, para que eles façam tudo aquilo que você não vai fazer mesmo. Não vai fazer. Você sabe que você não vai fazer. Mas você também não deixa eles fazerem. Porque se eles fizerem, vão mostrar que você não foi. Mas fala, eu não fui mesmo. Eles foram. E Deus confiou aqueles que Ele ungiu na minha administração. E administre, não queira ser o que você não é. Administre situação, pare de querer ser ungido diante de um ungido. Porque o ungido, quando não faz nada, todo mundo vê que ele é ungido. Você sua muito para a pessoa falar, parece que foi. Eu posso falar porque eu não tenho convenção. Só faço parte da igreja. Como não tem convenção, irmão, ninguém vai me mandar embora. E nem vai cortar minhas agendas. Então, se tem alguém que pode falar, sou eu. Você está aí ou não? Você está aí ou não? Aí Davi desmaia. Ele diz, eu desfalecia esperando meu Deus. A minha garganta se secou, gritando, clamando meu Deus. Agora você imagina, você levando caldo num rio e secar a garganta de tanto gritar. Teve uma hora que eles subiram Davi, que eles acharam que ele tinha morrido. Abandonaram ele na corredeira. Abandonaram ele nas correntes das águas. Para que o corpo aparecesse lá para baixo, muito mais tarde. E alguém dissesse, foi um acidente terrível, lastimável. Só que Davi, quando acordou, depois de voltar lá de cima, porque o seu espírito deixou o seu corpo, porque Davi passou por uma experiência de quase morte. E seu espírito foi subindo, como acontece com todos aqueles que passam por uma experiência de quase morte. Quer estejam salvos, quer não, eles saem do seu corpo e vão subir. Por isso que todo mundo acha que vai para o céu quando morre. Porque não é na terra que se separa o salvo do não salvo. É lá em cima, num lugar chamado regiões celestiais. Na escuridão e nas trevas. Aquele que tem o selo de Deus, que é o Espírito Santo, começa a reluzir. Quando Jesus disse, vós sois luz, ele não brincou. É só te colocar na escuridão, meu irmão. Você vai ver como você brilha. Mas os que não brilham, lá em cima, são agarrados por anjos caídos e conduzidos ao inferno. E os que brilham, passam pelo vale da sombra e da morte. E entram na presença de Deus lá no terceiro céu. Davi esteve lá no vale da sombra e da morte e ele diz, ainda aqui, ele está comigo. E aqui, sua vara, autoridade.
seu cajado, autoridade e poder, domínio, até aqui. Ele diz, então eu fico confortado, consolado, porque até aqui ele é que manda. Quando Davi desperta, ele está deitado junto a um pasto verdejante. Ele olha para aquela corredeira terrível e diz, me guiou por águas tranquilas, por amor do seu nome. E me fez repousar em verdes pastos, em verdes pastos. Então Davi se levanta e começa a escrever tudo isso cantando. E o Espírito Santo diz, Davi, escreve mais. Ele diz o quê? Prepara perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Aí ele disse, isso eu não escrevo não. O senhor não acabou de ver tudo que eu passei? Eu clamei, minha garganta secou, o senhor não veio? Quando os meus inimigos estavam, o senhor não veio. O senhor me livrou quando eu estava sozinho. Davi, escreva. Escrevo não. Então Deus diz, então deixa, Davi, que eu escrevo. Porque, irmão, é o seguinte, tudo que você não tiver coragem de escrever sobre você mesmo, acredite, Deus vai escrever. Deus vai escrever a história que você não tem coragem de escrever. Nessa mesma hora chega o mensageiro da casa de Jessé. Davi! Suba nesse cavalo, porque Samuel está na casa de teu pai e mandou te chamar. E ele disse, ninguém vai assentar enquanto você não chegar. A espiga deixada para trás. Por que você vai pensar dessa maneira? Por que você pensa que Deus te esqueceu nesse campo? Por que você acha que Deus se esqueceu de você? Foi de propósito. É que Ele não quer que homens te busquem. Ele não quer que homens te levantem. Ele não quer que homens façam aquilo que Ele vai fazer. Davi monta naquele cavalo e vai para a casa de Jessé. E eu imagino a cena da entrada, sabe? Tenho certeza. Não foi diferente do que eu vou te dizer. Eu conheci meu pai com 32 anos de idade. 32 anos. Deus seja na vida do meu pai. Lhe dê livramento de morte. Porque ele está enfermo. Teve que fazer uma cirurgia do coração às pressas outro dia. Está internado ainda. Eu vi ele 3 vezes pessoalmente. 32 anos de idade, Priscila, minha esposa, que era só minha noiva. Eu me casei com ela com 32 anos. Priscila fez uma festa de aniversário surpresa para mim e levou o pai que eu nunca tinha visto. E eu sei como foi olhar para aquele homem. E eu vi qual foi a reação dele quando ele olhou para mim. Nem ele, nem eu, nenhuma só palavra. Por muitos minutos. Era só lágrima e choro profundo. Sabe, um buraco que nem eu sabia que existia. Quando Davi entrou naquela casa, irmão, acredite em mim, ele não conseguiu falar uma só palavra. No mesmo dia, que o tentaram matar, ele entra. Todo mundo em pé. Porque ninguém vai tomar o que Deus reservou para você. Eu vou falar de novo.
Ninguém vai tomar o que Deus separou para você. Ninguém se assenta. Samuel põe Davi na cabeceira. Davi senta onde está a coxa direita. Todo mundo senta, Jessé está de cabeça baixa. Talvez Davi nem soubesse que Samuel estava lá. Imagine você recebendo a Deus na tua casa, deixando um dos seus filhos para trás. Como olhar na cara dele agora? Jessé de cabeça baixa de um lado, Davi de cabeça baixa do outro, chorando compulsivamente. Pastor, como você sabe que ele estava de cabeça baixa? É simples. Ele está sentado no lugar de Samuel, e a cabeça dele está baixa, porque nessa hora Samuel pegou um vidro de azeite. O chifre, ele abre o chifre, e ele vira o azeite sobre a cabeça de Davi, e o azeite dourado começa a cair sobre os cachos dourados de Davi. E começa a escorrer por sua cabeça, e na sua face, e começa a cair dentro do cálice que está vazio diante dele. E então Davi se lembrou do que Deus tinha dito: prepara perante mim uma mesa, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Naquele dia Davi descobre e diz: certamente, e ponha isso na sua cabeça, a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias de minha vida. Porque o impossível aconteceu. O improvável aconteceu. O impossível aconteceu. Aquilo que ninguém imaginou aconteceu. Deus foi bom, e de tal maneira bom, que Davi disse: agora eu tenho certeza que para o resto dos meus dias a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão e me alcançarão, e eu vou habitar na casa do Altíssimo por longos e longos dias. Deus não trouxe Davi para expor Jessé. Não. Deus não traz os teus erros à luz para te expor. Deus não trouxe Davi para envergonhar Jessé, não, não. É que Deus quer pegar o que deu errado na sua vida, que você escondeu, e transformar a maldição em bênção. Vou falar de novo. Deus quer pegar o que deu errado na tua vida, não é para te envergonhar, não é para te expor, é porque aquilo que um dia na sua vida foi motivo de vergonha vai ser o fator de vitória. E aquilo que era maldição se transformará em bênção. Porque quando Deus toca um homem, até quando dá errado, dá certo. As coisas das quais você se envergonhava, coisas que você preferia esconder, mesmo que de Deus ninguém esconde nada. Jessé, tens mais um filho?
Eu vou te dar uma chave que pode mudar a sua vida para sempre. O segredo do relacionamento com Deus não é o certo e o errado. Você pauta a sua vida no certo e no errado. Mas Deus não está do lado do certo e nem está contra o errado. Deus não se relaciona com você por quem você é. Deus se relaciona com você por quem Ele é. O problema é um só. Porque Deus não rejeita um homem por seus erros. Eu vou falar mais uma vez. Posso falar? Vou falar bem claro para você entender. Deus não rejeita um homem por seus erros. Nunca rejeitou e nunca vai rejeitar. Deus só rejeita o homem quando o homem perde o propósito. Eu vou dizer de novo. Deus só rejeita um homem quando o homem perde o propósito. Se você olhar para a vida de Saul e para a vida de Davi e analisar friamente, você vai ver que Saul era um homem com um comportamento muito melhor do que o de Davi. Não foi pelo comportamento que Davi foi escolhido, eu te garanto. Não foi pela sua capacidade de educar filhos. Os filhos de Davi, não sei se você lembra, todos foram terríveis. Até Salomão, aquele que o pessoal diz que é sábio, eu discordo. Ou a Bíblia está mentindo? Porque a Bíblia diz que ele teve 1000 mulheres. E eu não consigo ver sabedoria nisso. ...700 esposas, 300 concubinas. Eu não vejo nem sabedoria espiritual, nem natural. Porque, vamos na sabedoria natural, tenta imaginar 1000 mulheres de TPM, irmão. Irmão, Salomão aprendeu tanto com as mulheres, e eu acredito nele porque ele entendia. Que ele disse, não é bom que um homem tenha mais de uma mulher. Ele só disse isso depois de 1000, mas disse. Não dá para duvidar que ele entendia. Mas ele permitiu que cada mulher estrangeira com a qual se casou construísse nas terras de Israel altares e templos aos seus próprios deuses. E ele não só permitiu, como financiou, não só permitiu e financiou, como com algumas adorou, a ponto de lançar um de seus filhos em uma fogueira de Moloque. Eu, olhando para isso, entendo que ele não temeu a Deus. E se o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, não havia sabedoria em Salomão. Eu até entendo que a sabedoria foi dada a ele. Mas como que Deus fez? Deus pegou 2 de cada tribo, formou 24 anciãos e deu um conselho a Salomão, dizendo, ouça eles. São os 24 mais sábios de toda Israel, a sabedoria habita aí. Salomão confessa, ele disse, na multidão dos conselheiros está a sabedoria. Ele declara que não está nele. Foi dada a ele, mas não nele. É diferente. Mas não diminua Salomão porque ele tem 24 anciãos para tomar conselho. Deus tem 24 anciãos e também toma conselhos. E Deus ouve conselhos de alguém que você nunca ouviria. Porque Deus perguntou, quem vai... Eu posso falar? Existe uma diferença entre profeta e dom de profecia. Vou falar de novo. Existe uma diferença entre o profeta e o dom de profecia. Porque a gente mistura tudo. O cara solta 2 profecias e acha que ele é profeta. Quem é o profeta? E quem tem o dom de profecia?
Bom, dom de profecia tem todo aquele que diz, assim diz o Senhor. E o Senhor fala o que tem que falar e acabou. Profeta é todo aquele que diz assim, ó, eu estou falando assim, e Deus vai fazer e faz. O profeta não precisa que Deus diga. Quem tem um dom de profecia precisa que Deus fale. O profeta não, ele diz, eu digo, não vai chover e para de chover e acabou. Morre, vai morrer. Vive, vai viver. Tem profeta que diz, tenha cuidado comigo, e já uma ursa vem e come todo mundo. Então, com profeta não é bom brigar, porque eles são problemáticos. E eu nunca li na Bíblia um profeta equilibrado emocionalmente. Irmão, profeta é gente desequilibrada emocionalmente. Aquele Elias. Não dá para ser amigo de um cara daquele. Mas você pega ele de mau humor um dia. Dependendo da maneira que você abordava ele, você ia morrer. Olhe bem. 50 homens foram até ele, a mando do rei Acabe. Os caras não tinham nada a ver com isso. E o líder disse, homem de Deus, o rei Acabe te manda chamar, vamos conosco. Ele olhou para eles e disse, se eu sou homem de Deus, venha fogo do céu e os consuma. 50 foram embora. Fizeram saber Acabe. Você vê que tinha os 51. Um ficou de longe. Mas fez saber o Acabe, ó. Viu o fogo do céu, matou 50. Acabe mandou outros 50. Se eu sou o rei, você fala para mim que fogo veio do céu, matou meus homens, eu já vou me curvar diante de Deus. Acabe mandou mais 50. Porque você vê que o profeta é problemático, mas tem gente mais problemática ainda. Se o profeta é problemático, imagina o povo. Acabe mandou outros 50. Homem de Deus! Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu te consumir. Imagina se você chega nesse dia. Ele está pior que mulher sem brigadeiro. Agora, chega o terceiro. E o terceiro já entendeu o mistério. Depois que 100 morreram, a gente aprende alguma coisa. O terceiro já chegou com o rosto no chão, dizendo, tem misericórdia, homem de Deus. Quem me mandou foi Acabe. Aí ele disse, diga que eu vou. Porque tudo é a maneira que você chega, sabe? Com o profeta é assim, você tem que chegar do jeito certo. Chegou do jeito errado, irmão, o fogo vem. Tá pegando ou não? E o profeta é incrível, porque ele fala umas coisas que Deus nem pensou em falar. Por exemplo, o que Elias tinha a ver com o problema do Acabe e da Jezabel com Nabote? Nada. Outra mania de profeta, sempre se mete naquilo que não foi chamado. Aí ele chegou lá e disse para Jezabel, os cães vão lamber teu sangue. E disse para Acabe, no mesmo lugar que Nabote caiu, certamente você também cairá. Olha o que ele disse, no mesmo lugar. Aí Deus está lá no céu escutando. Terrível. Terrível esse Elias. Terrível. Olha o que ele disse. Aí Deus olha para o conselho. Quem nos fará? Quem irá por nós? Quem conduzirá a Acabe? Um dizia de uma maneira e outro de outra, porque Deus ouve a todos. Até que veio um espírito de mentira. E disse, eu enganarei Acabe. Deus disse, como? Serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Deus disse, vá e você prevalecerá. Irmão, lidar com o diabo é difícil. Agora, você mexer com o diabo que tem uma palavra de Deus... Vou falar de novo, você não pegou. Lidar com o diabo já é difícil. Agora, você lidar com um diabo que tem uma palavra de Deus... Agora, Deus ouviu alguém que você nunca ouviria. Porque você sempre inclui o homem nos argumentos. Esquecendo que o argumento é ad hominem. Ou seja, nunca inclua o homem
Porque alguém que usa crack pode te dizer que crack é ruim. E não é porque ele usa crack que o conselho não é bom. Mas a gente, quando alguém prega uma mensagem, e a mensagem é boa, e a gente fica com inveja, quer detonar a mensagem dele, mas não tem o que dizer, porque a mensagem foi bem pregada. Aí você começa a falar da calça, do sapato, da roupa, da vida, que ele com fulano não se dá bem, que o outro lá, ele fez não sei o que lá na outra igreja, papapá, porque na verdade mesmo, você fala de tudo, menos da mensagem, porque a mensagem foi boa, você só não quer admitir. Não quer admitir. Aí você inclui o homem, porque você quer descredibilizar o homem para fazer cair a mensagem. Mas ainda que você seja torto e pegar a palavra de Deus continuará sendo a verdade. Porque não é porque você é torto que o argumento não é bom. Partindo dessa premissa, você tem que ouvir a todos. Porque tem gente que você diz que não vale nada, mas que tem conselhos poderosos. Os crentes precisam de mais aulas, né? Porque não vai dar tempo. Eu estou no versículo 3. Não estou no 4, já estou no 4. Avançamos. Diga, as muitas águas o fizeram crescer. Diga assim comigo. O ministro. Não, diga mesmo, eu sei que você é líder, mas tente ser crente, pelo menos, né? Nessa hora. Eu amo ensinar pregador e pastor, né? Porque nessa hora, ele sente o que as ovelhas sentem quando ele fica falando. Fala isso, fala aquilo, fala aquilo outro. Eles não gostam de falar de jeito nenhum, mas gostam que o povo fale. Então diga de verdade, rapaz. Diga, o ministro. Nunca pode esquecer. Quem o fez crescer. As muitas águas é uma tipologia do Espírito Santo. Não tem nada a ver comigo. Foi o Espírito Santo. Diga, eu fui tão tocado pelo Espírito Santo que até quando eu dou errado, dá certo. Dá certo. O abismo o exalçou. Não vou parar não, hein? Você quer ir embora já? Dá mais 10 minutos aí. O abismo o exalçou. Falsos amigos. Você sabe que antes de Deus usar a gente na igreja, é uma coisa interessante. Pouca gente cumprimenta a gente, né? Ninguém leva a gente para comer. Ninguém leva para almoçar, nem para jantar, ninguém quer lá. Mas é só alguém te dar uma oportunidade de 10 minutos de você cantar o hino certo. Ou pregar uma palavra precisa. E, meu irmão, você vai descer dali outra pessoa. Todo mundo vai querer te cumprimentar. Todo mundo vai querer pegar na sua mão. Todo mundo vai querer ir almoçar com você. E, aliás, acredite. Muita gente vai querer levar para você para almoçar. Mas não gosta de você, porque a gente conhece até outro dia, a gente cumprimentava. Mas as pessoas têm o mau hábito de tentar receber de você o que Deus te deu pelas vias erradas. Porque o que Deus me deu, você recebe quando eu estou aqui. Não é quando você tenta comprar com um prato de comida. Porque tem gente que não gosta da gente, só gosta daquilo que Deus colocou na gente. Vou falar de novo. Tem pessoas que não gostam de nós, só gostam daquilo que Deus colocou em nós. Eles não querem a nós, eles querem aquilo que Deus nos deu. Como se você pudesse escolher dar. Está em você, mas não é você que manda. Pode completar. Deu exemplo. O maior problema do ser humano é se relacionar com a produção e não com o ser que está produzindo. A bênção de Deus estava em Jesus, sim ou não? Sim.
Mas ele não escolheu dar essa bênção para aquela mulher do fluxo de sangue. Porque não está no controle do ungido o definir para quem ele transfere aquilo que está nele. Está em mim, mas quem controla é Deus. Olha o que Jesus disse. Quem me tocou? Porque percebeu que dele saiu. Não foi ele que deu. Saiu poder. A unção está em mim, mas eu não escolho dar. Eu não controlo para quem dou. Ela alcança quem toca o coração de Deus e não o meu. Toque o coração de Deus e eu vou ser o melhor homem para você. Você sabe que nós estamos tão na contramão da verdade. Vou ter que falar, meu Deus. Eu estou me segurando para não falar, porque eu sei que aqui sai para o Brasil todo, compromete a gente. Está ao vivo. Está ao vivo, olha aí. Mas eu vou ter que falar. Estou nem aí para quem vai achar ruim, eu vou falar. Preste atenção. Olha o tanto que isso é sério. Está em mim, mas eu não escolho para quem dou. Toque o coração de Deus e isso vai para você. Deixa eu tocar o meu e vai dar tudo errado. Toque o coração de Deus e alegre o meu e vai dar tudo certo. Porque existe outra coisa. Nenhum sacerdote abençoa se o seu coração não está alegre. Porque se o que sai da boca não coincide com o que está no coração, nada tem poder. Por isso que a tua salvação foi confessar com a boca e crer com o coração. Quando Isaac foi abençoar o falso Esaú, ele disse assim para o verdadeiro Esaú: vá ao campo, pegue uma caça e prepare para mim o guisado que eu gosto, para que eu coma. Então o meu coração se alegre e eu te abençoe. Você está aí ou não? Olha o detalhe, o que eu gosto. Porque não tem nada que alegre mais do que você comer a comida que você gosta. É ou não é? Sentar e comer o que você gosta. Irmão, você acaba de comer, você está alegre. É verdade. Ele abençoou Jacó, porque olha como diz Rebeca: pegue ali para mim 2 cabritos do rebanho que eu vou preparar para o teu pai, o guisado que ele gosta. Jacó, ele levou o guisado. Isaac comeu e se alegrou. Colocou a mão e começou a abençoar. Abençoava. Vai ser assim, vai ser assado. E Deus vai fazer assim, vai dar isso, vai dar. Na cabeça do homem errado. E olha a força da bênção. Se eu a liberar, nem eu nem Deus nunca mais vai poder tomar para trás. Porque senão você vai ter que aceitar que Deus abençoou o mentiroso. O problema é que Jacó nem precisava da bênção. Ele a recebeu no ventre. Mas Isaac liberou. Ele agarrou. Quando Esaú chegou: meu pai, voltei. Quem é? Esaú. Quem foi então que veio aqui? Foi teu irmão. Entristeceu tanto o coração de Isaac que Esaú falou: mas não me resta nenhuma bênção. Não tem como. Olha as palavras de Isaac, são todas de maldição. Porque nenhum sacerdote abençoa se está triste. Sabe o problema? Você entristece o coração do sacerdote. Depois vai pedir a bênção. Ele diz: vá em paz, Deus te abençoe. Mas não tem bênção não. Posso falar? Aquela história do filho pródigo. O pai abençoou o filho, repartiu por eles a fazenda e deu. Nem por isso a vida do filho pródigo deu certo.
Porque nenhum pai se alegra com aquilo. Vai, aí a sua parte, vai na paz. Deu tudo errado. Porque não foi abençoado. O que saiu da boca saiu sem um coração alegre. Nós só abençoamos quando nosso coração está alegre. Então você tem que conquistar o coração de Deus e alegrar o do profeta. Está pegando ou não? Mas nós andamos tão na contramão da verdade, aí vai. Que outro dia um pregador, muitos pregadores vão me ouvir, porque eles não entendem por que falam tanto de mim. Sentaram aquele monte de pregador lá para ouvir. Um dos pregadores está do lado, desses pregadores aí, dessas igrejas novas que lançaram aí. Essa igreja, né? Nova. Aí ele sentou lá, ouviu e falou com outro pregador que estava do lado dele. Que é isso? Vocês me trouxeram aqui para ouvir isso, não? Eu prego muito melhor que esse cara. Só que o ministério dele não rompe, não. Ele vende o almoço para comer na janta. Porque, para mim, e esse é meu ponto de vista, porque eu leio Bíblia, e entendi assim, um dos principais modos de Deus mostrar que é no teu ministério é que Ele levanta pessoas que acreditam no seu ministério e investem nele. Esse negócio que você foi chamado por Deus, fica vendendo almoço para comer a janta, está errado. Se você foi chamado por Deus, você está passando por isso, eu já passei também. Acredite, você precisa acreditar mais em você. Porque Deus acredita, você não acredita, as pessoas não acreditam, porque as pessoas só acreditam naquilo que você acredita. Fiz direitinho? Entendi com ele. Você está aí ou não? Vou falar de novo. Alguém, nem que seja teu pai e tua mãe, alguém tem que acreditar no seu ministério, irmão. E se for teu pai e tua mãe, acredite, o milagre é maior. Porque os de casa costumam duvidar primeiro. Pois, João Batista não aceitou Jesus só porque era primo. Se fosse estranho, tinha aceitado. Mas a convivência, né? Aí o outro pregador, indignado, veio me contar. Pastor, o senhor acredita que fulano de tal foi capaz de sentar aí e dizer que prega muito melhor que o senhor? Eu falei, eu acredito. Porque eu nem sou pregador. Eu ensino Bíblia. E se você tiver tempo, eu ensino. E ensino. Tanto que você quiser ouvir, eu vou ensinar. E você nunca vai ver um esboço da minha mão. Porque tudo que eu ensino vem do meu coração. Uau. E ensino, irmão. Um dia falaram assim para mim, pastor, porque como você só é doido, como você ensina esse tanto de coisa numa aula só. Para com isso, rapaz, dá pouquinho. Para que isso tudo? Como é que... rapaz, você ficou doido? O povo vai receber isso tudo aí, os caras vão sair pregando suas mensagens tudo para todo lado. Para com isso. Dá um pouquinho. Eu falei assim, não, eu costumo fazer assim. E se você me trouxer de novo, eu vou fazer tudo de novo. E se eu repetir alguma mensagem, é porque eu estou ensinando. Porque repetir também faz parte do ensinar. Não é porque falta assunto, não. Porque não me falta assunto. Porque a fonte não seca. Essa semana mesmo eu vi um vídeo no Facebook de um pastor muito renomado aí do Brasil, pregando a minha mensagem sobre o sacerdócio de Lúcifer, e dizendo, eu estava orando e Deus me revelou essa palavra. Mandaram para mim do Brasil inteiro, pastor, olha o que está falando. Eu não tenho problema nenhum que ele pregue a minha mensagem, eu até me sinto honrado que um pregador pregue a mensagem, porque não tem o compositor e o cantor, o compositor e o intérprete. Eu acho que o mestre e o pregador é assim, um compõe a mensagem e o outro prega ela.
com mais maestria do que aquele que compôs. O pessoal aí prega as minhas mensagens melhor do que eu. Aliás, eu choro ouvindo eles pregar as mensagens que eu dei para eles. Porque da minha boca não toca meu coração, na boca dele toca. Sei lá o que eu falei. Nasceu para pregar o cara, irmão. Nasceu para mexer com a gente. Sabe, você vai arrepiando desde lá do pé, sobe tudo. Mexe com as entranhas da gente. Os caras nasceram para isso. Você daí ou não? E eu reconheço que Deus deu para eles o que não deu para mim. E também não quero que Deus deu para eles, não. Eles que são pregadores, eu não. Entendeu? O cara que vai lá e resolve tudo em 40 minutos. Irmão, com 40 minutos eu estou cumprimentando a igreja. Eu preciso de 1h30 para pregar, tá doido. Senão não sai nada, senão vai achar horrível. Agora, entenda isso. Eu falei para ele, rapaz, você vai saber que a mensagem não é do cara quando o dono pregar. Ele disse, por quê, pastor? Eu falei, ninguém que repete tem a mesma riqueza de detalhes. Porque nenhum expositor consegue falar tudo que Deus deu para ele. Você sempre deixa um monte de coisa para trás. Mas quem repete só sabe o que ouviu. Aí ele falou, pastor, o que você está dizendo com isso? Falei, eu preguei essa mensagem lá na mesma igreja que esse cara pregou. Só que muito mais ampla. Então todo mundo viu. E as pessoas começaram a escrever lá assim, olha, essa é a melhor mensagem que eu já ouvi do pastor Eduardo. Lá debaixo do vídeo que ele postou. Que ele disse assim mesmo, eu estava orando e Deus me revelou essa mensagem. Orando na hora que você estava pregando. Você estava orando na hora que eu estava pregando, é verdade. Agora entenda isso. Olha que coisa tremenda. Eu acho tremendo, pelo menos eu acho tremendo. Quem recebeu de Deus se tornou fonte. E as fontes de Deus não secam. Por isso que eu não preciso ficar retendo nada. E só vai acabar o dia que a Bíblia tiver fim, porque aqui é inesgotável. Fonte inesgotável. Quem aprendeu a cavar aqui, meu irmão, não vai ficar sem água nunca. Você está aí? Aí a resposta minha. E eu quero que você guarde isso para a gente encerrar, porque não vai dar tempo de falar nada do Lúcifer. Eu só quero mostrar um negócio, Rafael, para a gente ir embora. Eu já vou falar o que eu respondi para o pregador, tá? Mas eu quero te mostrar um negócio. Vamos ler o verso rapidinho, Rafa. Vamos lá, pastor. Vem comigo, vem ler, vamos ler. 31, verso 4. As águas o fizeram crescer, o abismo o exalçou, suas correntes corriam em torno da sua plantação. Ele enviava os seus regatos a todas as árvores do campo. Está falando do seu comércio. Por isso, se elevou na sua estatura mais do que todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos. Lembra, na multiplicação do teu comércio? Alongaram-se as suas varas por causa das muitas águas que enviava. Observe, todas as aves do céu aninhavam nos seus ramos. Diga o que é isso? Toda vez que Deus levanta alguém, sempre vem outro para tentar tirar algum tipo de vantagem. Não acontece com você, eu sei, é só comigo. As aves faziam ninho nos seus ramos, se aproveitava dele. É só Deus nos dar algo que tem gente querendo aproveitar da gente. Agora, não conheço ninguém para aproveitar mais de homem de Deus do que pastor de igreja. Eles acham que nós somos descartáveis. Eles nos usam. E você sabe que a unção, ela se torna comum. Se você ficar pregando muito no mesmo lugar, você vai passar a ser desinteressante. Não porque você perdeu a unção ou porque a sua palavra não é boa. É porque as pessoas se acostumam com aquilo que é bom. E nessa hora o pastor te joga para lá, te esquece de você. 6 anos sem pregar. 7. Você está aí, irmão? Fala alguma coisa. Só que Deus não deixa barato, né? Eles acham no primeiro ano, segundo ano, eles acham que está tudo normal. Porque pastor só entende tratamento de Deus se duas coisas acontecer. Se o dinheiro diminuir no caixa da entrada ou se o povo diminuir. Se isso não diminuir, meu irmão, ele acha que Deus está com ele e o diabo com você.
Então, o único jeito de Deus tratar eles é perdendo gente ou perdendo dinheiro. E se ele perdeu os dois, aí eles entendem, alguma coisa está errada. Pelo menos desconfia. Alguém tem que falar, viu, Rafael? Você está aí, gente? Vocês estão aí? Lê o verso 7, Rafa. 6 ou 7. Todas as aves do céu se alinhavam nos seus ramos, todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, todas as grandes nações habitavam a sua sombra. Nações angelicais, tá? Vai lá. Assim era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros não o podiam obscurecer no jardim de Deus. Aonde? No jardim de Deus. Então não está na terra. Os cedros, os outros príncipes, não podiam tirar o brilho dele no jardim de Deus. Quem daí? Continue. As faias não se igualavam aos seus ramos. Os castanheiros não eram como seus renovos. Nenhuma árvore do campo no jardim de Deus se assemelhava a ele em formosura. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos. Todas as árvores do Éden tinham inveja dele. Cedros, faias, castanheiros, árvores do campo, principados, potestades, hostes e domínios. Essas árvores foram cortadas. Posso revelar? Gwenda, pode falar a revelação? Elas foram cortadas. Essas árvores do jardim de Deus, a Bíblia diz que um lenhador subiu até elas e cortou terça parte das árvores do jardim. Eu sei que você não leu lá o livro de Juízo, não está lembrando, não sei como é que é. Tem gente que não lê, confessa, né? É assim. Quem leu está lembrando, quem não leu não lembra. Mas olha o que disseram as árvores. Um lenhador subiu a nós e cortou terça parte das árvores do jardim de Deus. Quando? Quando eles começaram a procurar um líder. Chamaram um, ele disse, eu não. Agora, Deus humilha tanto seus inimigos, diga por quê? Quando o diabo promoveu a rebelião, ele não chegou e falou assim, me levante de líder. Diga por quê? Por quê? Porque todo diabo carrega em si esse espírito de falsa modéstia. Ele queria ser escolhido. Mas eles indicaram todo mundo e não indicaram ele. Quando ninguém aceitou, ao nível de humilhação. Aí disseram ao espinheiro, reina sobre nós. E o espinheiro disse, reino, mas vai ser do meu jeito. O lenhador subiu, Jesus. O lenhador é Cristo. Subiu lá, cortou essa parte das árvores. Deixa eu dizer uma coisa para você. É muito bom entender sobre Lúcifer, para não se tornar um. Eu respondi para aquele pregador que veio me contar do outro pregador. E eu respondi com essas palavras. Eu me alegraria muito se ele dissesse que era um homem muito melhor do que eu. Porque pregadores não têm poder de mudar nada no mundo. Mas grandes homens mudam o curso da história. Eu não queria que ele fosse um pregador melhor que eu. Queria que ele fosse um homem melhor que eu. Porque eu teria certeza que ele faria coisas para Deus que eu não vou conseguir fazer. Ser pregador
não significa nada. E nós, brasileiros, somos as maiores testemunhas em todos os países do mundo, porque todos os nossos grandes pregadores caíram. Deus não está levantando pregadores. Nesse tempo, Deus está levantando homens. Porque muitos de nós passou a ser pregador e deixou de ser homem. Deus não precisa de pregadores. Deus precisa de homens que possam olhar os outros nos olhos e dizer verdade sem olhar para o chão. Deus te abençoe. Se enquanto ele canta, a gente puder orar a Deus, eu vou te dar um segredo. Eu já te falei, talvez você não entendeu. O segredo é você chegar na sua casa hoje, entrar no seu quarto e dizer para Deus quem você é de verdade. E pegar aquilo que você esconde, que você acha que Deus não está vendo, e trazer, sabe? Entrar no seu quarto e deixar Deus falar assim: tem mais um filho? E pegar os seus Davis e apresentar diante de Deus. É só fazer isso. Sabe qual que era a diferença de Davi e de Saul, de Davi e de Adão? É que quando Adão pecou, ele fugiu de Deus. Deus desceu e falou para ele assim: Adão, onde estás? Claro que Deus não estava perguntando de trás de qual árvore que ele se escondeu. Não era localização geográfica, né? Imagina Deus olhando: onde você está, Adão? Não posso te ver. Adão, onde você está em você mesmo? Que já o meu espírito não consegue falar o teu espírito. Aonde que você se perdeu dentro de você? Que o meu espírito não consegue mais se comunicar com o teu espírito. Onde foi que você morreu? Mas Davi, quando pecou, ao invés de fugir de Deus, fugiu para Deus. Pastor Rafael, não existe nenhum texto na Bíblia que Deus diga que Davi é um homem segundo o coração dele. Sabe que nós pastores, a maioria de nós pastores não sabemos disso. Mas você não vai achar nenhum texto na Bíblia onde Deus diga: Davi é um homem segundo o meu coração. Todos os textos na Bíblia que falam a respeito disso é alguém dizendo o que Deus disse, mas você nunca vai ler Deus dizendo. Porque, segundo o que consta nos relatos históricos, o dia que Deus disse isso não foi registrado. Não na Bíblia. Mas Flávio Joséfo disse que esse dia foi o dia que Davi teve o seu adultério descoberto. Todo o povo foi lá para a porta do palácio e gritar: morte a Davi, morte a Betseba. Porque lá em Levítico, no capítulo 20, verso 10, diz: quando um homem adulterar com a mulher do seu próximo, serão mortos o adúltero e a adúltera. O povo foi para a porta do palácio gritar: morte a Davi, morte a Betseba. Davi era profeta, sai na sacada do palácio e diz: assim diz o Senhor: o judeu tem a consciência de que dons são irrevogáveis. Todo mundo para ouvir Davi. É profeta. E ele diz: eu perdoo a meu servo Davi. O povo achou que ele estava brincando. Todo mundo pegou em pedra para atirar nele. Então ele gritou: escutai, pois, essa palavra, se é boa. Até em mim a corda do sacerdócio, e me deixem ir até o santo dos santos, até a tenda, onde está a arca. E se Deus não me perdoou, que me mate. Porque, como todos sabem, só o sumo sacerdote da tribo de Levi, uma vez por ano, quando chamado, não quando quer, e não sem sangue, pode entrar diante da arca. Eu vou entrar de mãos limpas. E segundo Flávio Joséfo, em um dos seus mais de 200 livros, ele disse que ataram em Davi a corda do sacerdócio, e o povo gritou: boa essa palavra, porque eles queriam ver Davi ser fritado lá dentro. E com a corda eles ficaram medindo a distância para ver se Davi tinha chegado na arca. E Flávio Joséfo disse que ele entrou, abraçou a arca da aliança e a beijou. Então uma voz do céu disse: esse é o homem segundo o meu coração. A história é esta bíblica, mas serve para nos inspirar. Porque ao contrário de Adão, que fugiu de Deus, segundo o relato, Davi fugiu para Deus. E esse é o único segredo. Não importa o que você faz, importa para onde você foge.
o perdão. O homem sem água morre, o homem sem pão já morreu. O coração longe de Deus não conhece o perdão. As mãos que lavram a terra derramam o suor com lágrimas caindo ao chão. Nunca vi neste mundo o justo mendigar o pão. Os olhos que contemplam a vida olham para o céu buscando explicação. Um dia a vida veio à terra ensinar o amor e a gratidão, mas poucos a receberam, pois os olhos deviam estar no coração. Um coração quebrantado, um coração derramado nas mãos de Deus. É esse coração que o Senhor quer. Um coração quebrantado, um coração derramado nas mãos de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Nas mãos de